do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou Manu Reis e este é o canal Com a Palavra Manu. Bom, se você é novo por aqui, vai lá nos vídeos anteriores para assistir os vídeos que fizemos referente à família, alguma série muito boa, muito interessante e você vai aprender muito. Então, antes de continuar esse vídeo, faz duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal, dá logo joinha e vai lá ver os vídeos anteriores. Depois volta aqui para a gente continuar com o vídeo de hoje. Nesse vídeo, eu quero falar com você, mulher, que muitas vezes já se perguntou se as coisas que sabe fazer servem para alguma coisa, se existe um propósito de vida aqui na Terra e se você um dia vai conseguir cumprir esse propósito. Eu quero mostrar para vocês quais são as verdadeiras virtudes da mulher. Essas perguntas são muito comuns em qualquer fase da vida, e independente do sexo, religião, todo mundo já se fez essa pergunta. O que é que eu vim fazer aqui na Terra? Qual é o meu propósito de vida? E quantas pessoas a gente já viu em depressão, em crise existencial, por não saber o que é que veio fazer aqui na Terra? Já se perguntou, já rodou em diversas profissões, diversas leituras, diversas perguntas e nunca conseguiu responder isso. E aí desenvolve uma depressão. Isso aí é mais comum do que a gente imagina. Então, para isso, a gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão, sobre esse assunto. E quem sabe você, ao final do vídeo, não vai encontrar aquela resposta que você tanto procura. Quando a gente descobre qual é a nossa missão, nosso propósito de vida, a gente encontra um verdadeiro sentido, um verdadeiro significado da nossa existência. Eu mesma, apesar da minha idade, já me perguntei em diversas fases da vida qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Então, lá na própria faculdade mesmo, eu já tive essa crise existencial, já fiz essa pergunta. E teve um momento que foi um pouco difícil, porque eu tinha uma direção, eu tinha uma certeza do que eu queria. Para quem não sabe, eu sou pedagoga. E no nosso curso são 4 anos, 8 semestres. E na metade do curso eu fiquei um pouco balançada. Fiquei refletindo, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Então, eu dei uma parada, dei uma respirada e comecei a colocar as ideias no lugar. Me questionei e nesse meio tempo eu percebi que de fato era algo que eu gostaria de fazer, é uma missão. Mas isso não foi do dia para a noite. Eu tive que parar, refletir e praticar também, porque mesmo eu dizendo que era aquilo que eu queria, eu tive que finalizar o curso, ir para a prática e saber o que eu queria e o que eu não queria, o que me motivava, o que era propósito para mim ou não. Teve uma época que após o término da minha faculdade, eu fui trabalhar com crianças, que é algo que eu amo, porém não é algo que eu via como um propósito de vida. E na prática eu fui trabalhar com uma outra área, que era com jovens. E ali sim eu descobri não só o meu propósito enquanto profissional, mas o meu propósito em todas as áreas, no meu ministério. Algo que me motivava era orientar jovens, mostrar o futuro, motivá-los. E foi nisso que eu me encontrei. Mas não foi do dia para a noite. Não foi pensando somente naquilo que eu achava que era o meu propósito e cruzar os braços e esperar. Não, eu fui em frente. Eu me desafiei, experimentei diversas coisas para de fato entender que o meu propósito era aquilo. A partir desse exemplo que eu dei, a gente pode perceber algumas questões que podem fazer a diferença nesse encontro de propósito, nesse encontro de motivação de vida, que é parar e questionar. Muitas vezes, com os afazeres do dia a dia, com
tudo que nos envolve, trabalho, casa, filhos, marido, enfim, com tudo que nos envolve, acaba que a gente vai deixando isso para o segundo tempo, para o segundo plano, deixando isso para trás, levando a vida com a barriga e acaba não encontrando a resposta para aquilo e acaba se frustrando. E eu quero dizer que isso não tem idade, não é porque eu fui numa época de faculdade com 16, 17, 20 anos, que eu era muito jovem e poderia ter direito a fazer esse tipo de pergunta. Não. Em qualquer idade, você pode estar apta para reencontrar e responder essa questão. O que é que eu vim fazer? O que é que eu sei fazer para encontrar, para alcançar o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Na Bíblia, diz em Isaías, no capítulo 49, no versículo 1, que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe. Então, Isaías já sabia qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito, pois Deus o havia escolhido desde lá. Ele já entendia que o que ele tinha que encontrar como propósito, apregoar a palavra de Deus, ir para mais longe, profetizar, era algo que Deus o havia definido, designado desde a barriga da mãe. Então, não ficou apenas para Isaías esse tipo de privilégio, mas para cada um de nós. Quando Deus nos formou dentro do ventre da nossa mãe, Ele já tinha um propósito pensado, definido para cada um de nós. E resta somente a nós procurarmos para entender e desenvolver este propósito através do que a gente sabe fazer. E esse propósito especificado por Deus para nós não é para nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Por isso que Ele sempre define um propósito de acordo com as nossas aptidões e os nossos talentos. É muito fácil entender isso. Também é importante salientar que não existe propósito grande ou pequeno. Às vezes a gente fica se perguntando, poxa, eu não sei fazer nada. Ou então, o que eu sei fazer não vai fazer diferença nenhuma. O propósito bom mesmo é aquele que vai para a África alimentar pessoas, que vai fazer missões, vai fazer outras coisas. Mas preste atenção. Às vezes o que você considera tão inútil é o que vai fazer a diferença. E é um propósito grandioso. Eu digo para muitas donas de casa que se pergunta e questiona mesmo que se as suas atividades são de alguma utilidade para a sociedade. E eu sempre reforço que o papel delas são essenciais. Porque você está conduzindo um lar, você está orientando, ensinando seus filhos, cuidando da sua família, vai fazer um grande impacto na sociedade lá no futuro. Inclusive você, dona de casa, sabia que na Bíblia tem uma palavra justamente para o que você exerce? A palavra até elogia, que chama-se a mulher virtuosa. Aquela que cuida bem dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, de tudo. E, como consequência das ações dessa mulher virtuosa, lá no futuro vai impactar na sociedade. São filhos sem carência emocional, filhos que vão valorizar a família, os bons valores e princípios, que vai trazer bons frutos lá na frente. Então, valorize o que você tem de melhor e o que você faz na sua casa, pela sua família. A Bíblia mesmo conta sobre Eva, que ele criou, Deus, criou Eva para ser a ajudadora de Adão. Mas ela tinha um papel principal, ela tinha um papel de propósito ali para cumprir, que era não só ajudar Adão a gerir o jardim, mas para ajudá-lo na sua família, para estar conduzindo a sua família juntamente com Adão. Então, Eva
tinha esse papel como dona de casa, como principal ajudadora na família, gestora, mas também tinha um propósito de vida a cumprir. Deus tem um propósito de vida para cada uma de nós mulheres. Então, cada uma tem uma aptidão, tem um talento que pode ser colocado em prática para que se possa cumprir o propósito específico que Deus colocou na sua vida. E se você, dona de casa, também sentir que pode ir além, que quer descobrir uma nova aptidão, que quer descobrir o seu propósito além da sua casa, vá em frente. Se você sabe fazer uma coisa gostosa, costurar, enfim, tiver algo que mostre verdadeiramente o seu talento, é este o caminho. Pense um pouquinho, reflita. Se você sentir vontade de ir em frente e mostrar que você sabe fazer algo diferente, aproveite. Mostre para que você veio nesse mundo. E é justamente nessas aptidões, nesses detalhes que você às vezes julga como sem utilidade, é que mora o seu propósito. É o que você tem que aproveitar e seguir. Porque é ali que você vai alcançar e fazer diferença na vida de muitas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Não se sinta inútil se você não tiver uma profissão formal. Você tem um talento especial, você tem um propósito especial. Mas se você quiser ir além e também ter um propósito, ter uma profissão formal para realmente colocar em prática o seu propósito, não se intimide, não fique com medo, somente vá. Mas se você escolher uma profissão, uma enfermeira, professora, advogada, enfim, pode ter certeza que é ali que Deus vai lhe mostrar, lhe escolheu para você cumprir o seu propósito. Se você tiver aptidão, tiver talento para conduzir, Deus vai dar estratégias para você impactar, alcançar vidas, alcançar pessoas e fazer a diferença na vida delas. Então, tenha certeza que é o caminho certo, é o propósito que Deus lhe designou e vai lhe capacitar para você desenvolvê-lo em todas as áreas da sua vida. Pode ser uma escolha, mas que vai deixar permear toda a sua vida e a vida das pessoas que te rodeiam. Gente, por que eu estou trazendo este tema tão importante? Qual a importância desse tema? Porque tão relevante quanto o nosso relacionamento com Deus é a descoberta do nosso propósito de vida aqui na Terra. Eu já falei, se eu não me engano, no primeiro vídeo do canal sobre como descobrir o nosso propósito junto a Deus. Vai lá assistir se você ainda não viu. Mas eu estou direcionando para algumas mulheres, para todas as mulheres, porque muitas mulheres se questionam isso. Acham que são inúteis, que não sabem fazer nada, ou que sabem não vai fazer diferença. Mas é justamente o que eu quero fazer, que vocês reflitam, se encorajem e percebam que muitas vezes, justamente aquilo que você considera sem valor, é aonde Deus lhe escolheu para fazer a diferença. Na Bíblia, em Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30, Jesus conta em uma parábola sobre os talentos distribuídos de forma igual para alguns servos, algumas pessoas. E a forma como cada um administrou esse talento. A pessoa que administrou bem desenvolveu muitos talentos. A pessoa que não desenvolveu nada teve o seu único talento recebido arrancado e dado ainda para o que desenvolveu mais. O que essa parábola quer dizer? Que muitas vezes a gente tem talentos, Deus nos desenvolve, Deus nos dá talentos e aptidões, mas a gente esconde, a gente com vergonha, por medo, por outros fatores, acaba não desenvolvendo isso e acaba sofrendo na alma, né? Uma morte de alma, algo que vai nos deixando frustrados, porque a gente sabe fazer aquilo, a gente tem algo especial dentro da gente,
dado por Deus e simplesmente não desenvolve. E acaba que vai sendo perdido com o tempo. E vai frustrando a alma e muitas vezes, como eu falei no começo do vídeo, muita gente desenvolve uma depressão por não colocar para fora, por não desenvolver e esconder aqueles talentos. Acham que não tem serventia para nada e entram em crise existencial. Então, essa é a importância da gente desenvolver e descobrir quais são os nossos talentos, quais são os nossos propósitos para colocar em prática aqui nessa terra. Aí você se pergunta, mas Manu, como é que eu faço para desenvolver, para encontrar o meu talento? Como desenvolver para cumprir o meu propósito aqui na terra? Bom, vai depender do propósito, de vários outros fatores, né? Mas eu trouxe algumas questões que a gente pode fazer que eu considero essenciais para que a gente possa descobrir e colocar em prática, né? A primeira coisa que eu acho essencial é pedir direção a Deus, orar, ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz e pedir essa orientação, porque com certeza, se foi Ele mesmo, segundo a Bíblia, que colocou esse talento em você, Ele vai te capacitar, te dar instrumentos e estratégias para que você possa cumprir o seu propósito aqui na Terra. Depois, é importante ter disponibilidade e obediência, porque já que Deus nos designou propósitos desde o ventre da nossa mãe, ele já tem uma direção a nos dar. Então, quando ele nos direcionar para um caminho, nos despertar pelas aptidões que a gente precisa estar disponível e obediente, não só para ouvir, mas para fazer. Se por um acaso Deus te chamou para levar a palavra dele, por exemplo, para alcançar pessoas, para cuidar de pessoas, mas você se nega, você tem vergonha, você tem medo, você não faz aquilo, você está simplesmente desobedecendo, você está simplesmente se negando a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E isso vai se arrastar pelo resto da vida, porque é o propósito escolhido por Deus para você. Então, tenha a disponibilidade para ouvir e a obediência para estar disponível e seguir as orientações que Deus tem para você. A Bíblia diz que o profeta Jeremias, quando foi chamado por Deus, ficou com muito medo e falou que se considerava muito jovem, que ele não seria capaz de fazer aquilo que Deus tinha mandado para ele fazer. Mas Deus na mesma hora respondeu, disse que ele não tivesse medo, mas que simplesmente fosse, porque ele estaria com ele. Então, tome essa mesma palavra e essa mesma promessa para a sua vida. Simplesmente confie em Deus e vá, porque Deus irá capacitar você, assim como ele capacitou o profeta Jeremias, colocando em sua boca o que ele falaria para alcançar vidas. E por último, precisamos identificar as nossas aptidões. Aquilo que a gente tem facilidade em fazer, algo que a gente faz bem e perceber se aquilo ali vai trazer um impacto, vai se adaptar ao nosso propósito maior. Muitas vezes a gente fica com medo achando que aquilo ali não vai dar nada, não vai causar impacto nenhum, mas justamente pode ser naquilo que Deus quer lhe usar. Vai cumprir o seu propósito maior. Então observa ali o que é que você gosta de fazer, o que é que você tem facilidade de fazer e siga em frente, porque o seu propósito pode estar justamente ali. Não se intimide, Deus está com você, Ele te capacita e se você pedir orientação a Ele, Ele vai lhe mostrar qual é o melhor caminho e a melhor estratégia de colocar os seus talentos e dons que Ele mesmo colocou para que você possa cumprir o seu propósito aqui na Terra. Vá em frente, Ele é contigo. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha com aquela mulher, com aquela pessoa especial que precisa ouvir essa palavra, para que ela possa motivar e fazer o que Deus escolheu para que ela possa fazer aqui na Terra.
Um grande beijo, muito obrigada pela companhia. Até a próxima e fica com Deus. Tchau, tchau.